Sejam bem-vindos ao Decodificando Infância. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Down. Você conhece alguém com esta característica? Pois é. Eles são extremamente carinhosos e afetuosos, contudo, no campo cognitivo existe uma redução, mas a gente vai querer saber como que é essa situação, essa condição no contexto familiar. E a gente tem aqui conosco hoje a Andréia e o Luiz Antônio. Tudo bem, Lu? Sim. Então, assim, Déia, conta pra gente um pouquinho da história do seu filho quando você descobriu o histórico do diagnóstico do Luiz. Então, o Luiz, eu tive o Luiz Antônio com 32 anos, né, de idade, fizemos todos os exames que identifica a síndrome de Down e nenhum deu alterado, Tá. né? Fizemos o parto, foi um parto cesárea, na data marcada, igual da Ana Júlia, que é a irmã mais velha dele. Quando ele nasceu, não me mostraram ele, né? Ele chorava, eu percebia que ele estava vivo, né? Mas, assim, demorou muito para eles mostrarem o rostinho dele para mim. Então, logo que ele nasceu, ele não foi entregue a você? Não, Nossa, não, né? Déia. Aí eles ficaram examinando tudo, aí me mostraram muito rápido. Tá. E logo já levaram ele pro berçário, e eu fui pro pós-cirúrgico normalmente, tranquilamente, como foi o parto da Ana Júlia. Tá. E logo em seguida, eles chamaram o Wilson, né? O Wilson é o meu marido, e falaram para ele que eles estavam suspeitando que ele tinha alguma deficiência. Não sabia ao certo qual era. Só um geneticista que poderia dar com precisão qual era o diagnóstico dele. Tá. E o Wilson disse que era para o hospital, né, a equipe médica, ir conversar comigo. E ninguém foi conversar comigo. Nossa, Déia. Quando a médica, foi a mesma equipe que fez o parto da Ana Júlia, fez o parto do Luiz Antônio. Ela me ligou. Não sei se era para consolar, se era para me dizer alguma coisa, e ela acabou me falando por telefone. Tá. Né? Então, a forma como eu fiquei sabendo não foi muito agradável, né? Aí, quando ela ligou, ela falou. Aí, nisso, o Wilson e minha mãe já perceberam que a minha médica estava relatando qual era a suspeita. Tá. E, naturalmente, você chora, né? Então, essas são, já começam a nascer as sensações, né? Isso. Foi uma sensação, assim, não foi legal a forma como Tá. eu fiquei sabendo, Tá. né? Mas, assim, eu chorei, mas não foi um choro de, ai, meu Deus, O que vai ser agora, né? sou eu, porque nunca nós questionamos nada relacionado a isso, né? Nós só, o medo do novo, Sim. né? Porque, Sim. assim, a gente já tinha Ana Júlia e agora uma criança com alguma síndrome. Como que a gente vai lidar né? com a situação? Né? Então, Sim. foi esse ponto. Todos os dias ele fazia exames para ver se ele enxergava bem, se ele escutava e tudo tranquilamente. Só que ele tinha um furo, era HI, não, agora esqueci o nome. CIA e CIV. Era um furo e vários sopros. Tá, né? no cardíaco. No cardíaco, no coração. Ele estava com um furo de 6 milímetros. Então, nós saímos do hospital, ele saiu junto comigo. Nós saímos já sabendo que ele tinha que fazer um acompanhamento cardíaco. Já procuramos um cardiologista, fez os exames e começamos a essa caminhada com o cardiologista. Todo mês ele tomava vacina, porque ele não podia pegar nenhuma gripe. Ele não se desenvolvia, porque o problema cardíaco era grande. Tá. Então, ele nasceu com 54 centímetros. Enorme, hein, Déia? Ele mas nasceu criado, né? Nasceu criado, mas ele nasceu magrinho. Tá. Né? E ele não se desenvolvia, porque o mamar para ele era um esforço muito grande. Sim. Ele não chorava. O aspecto de sucção, né? Ele não chorava, porque o chorar também era era um esforço, né? Aí, quando ele tinha 4 meses, pegou uma gripe muito forte. E a pediatra dele sempre foi muito presente, muito prestativa.
E com essa gripe, ele não foi melhorando, não foi reagindo à medicação, a nada. E ele, com 4 meses, ficou internado, né, Luiz? Sim. Né? Nem entendia nada da situação, mas levamos para o hospital, ficou internado, foi direto para a UTI. Né? É uma sensação assim... Eu não consigo nem imaginar, Déia. Horrível, horrível, né? O primeiro dia, quando os médicos perguntavam, ele mama, quanto de ml? Você não sabe responder nada, porque não tem precisão, não tem. E aí eles explicam que ele estava indo para a UTI, porque ele precisava de acompanhamentos o tempo todo, né? Mas aí ele é guerreiro desde bebê. Olha lá. Até hoje. Até hoje, né, né, Luiz? Lu? E ele foi melhorando, ele teve parada respiratória, mas graças a Deus não teve nenhuma sequela. Fez cirurgia cardíaca. Depois que ele melhorou da pneumonia. Tá, então né? ele chegou a ter uma pneumonia nesse primeiro momento que ele ficou internado. Ele teve ficou na tudo UTI. que não era para ter, ele teve. Ele queria pra ele. Ele queria para ele. Né, Lu? Aí depois que ele sarou da pneumonia, tudo, nós ficamos 34 dias com ele no hospital, né? E assim que eles falaram, não, pneumonia, o pulmãozinho dele tá zerado. Aí foi a briga minha e do Wilson para o hospital já fazer a cirurgia cardíaca nele. Tá. Porque eles não E queriam... nisso ele tinha quanto tempo já, Déia, Ele de internou nascido? com 4 meses. Tá, então ele tava já indo pra 5, 6 meses. 5 meses. É, que ele ficou 34 dias no hospital. Aí no dia 14 de agosto, Gente, tão bebezinho, né? de 2009, ele nasceu de novo. Ele fez a Fez a cirurgia. cirurgia. Uma semana depois, ele já estava em casa. Aí cresceu, pegou peso, foi se desenvolvendo a cada dia mais. Que delícia. Então, assim, me conta uma coisa. Quando a gente fala dessa situação, como foi a infância dele? Olha, foi uma infância tranquila. Legal. Então, né? assim, a parte inicial, né, que foi mais delicada, Foi, logo que foi. ele nasceu, né? Isso, por conta do problema cardíaco. Sim. Né? Sim. Que era uma coisa que não deixava ele se desenvolver. Né? Ele não chegava a ficar roxo nem nada, mas ele, com 1 mês, ele já tomava captopril. Tá. Né? Então, assim, era uma condição muito perigosa. A qualquer Sim. momento, e ainda em 2009, quando ele nasceu, foi a primeira vez que surgiu o H1N1, que era a gripe suína. Sim. Né? Então, todos os cuidados relacionados a isso com ele foi muito grande, né? Mas da infância, assim que ele saiu do hospital, já começou a fazer a fisioterapia para andar, Que né? E delícia. com 1 ano e 6 meses ele já começou a andar, fazer fono, fazer os acompanhamentos que tinha Então, necessidade. os marcos do desenvolvimento dele ocorreram aproximadamente ali dentro do esperado? Isso, a Legal. pediatra sempre falou que, antigamente, eles diziam que tinham 3 níveis de síndrome de Down, né? O grave, o leve e o moderado. O dela, a pediatra o dele, né? Sempre achou que o dele seria o moderado, porque ele desenvolvia o peso dele, o tamanho, depois da cirurgia, não diferenciava muito de uma criança sem a síndrome. Legal. Né? Então, todos os desenvolvimentos dele foi dentro daquela escala que Sim. tem e sempre acompanhando legal. Só a fala, né? Que ainda até hoje dá uma engasgada, né, Lu? Também. Mas aí como que você faz? E aí você? Eu falei bem. Você fala Muito bem. Como que foi a transição dele para adolescência? Porque o Lu nasceu em 2009, né? 2009. Então o Lu já é adolescente, né, Luiz? Como que foi hoje. essa Até fase? hoje. Essa fase, a transição? Quando ele entrou na adolescência. Por que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que a adolescência, em tese, é um período de mudança hormonal, de mudança neurobiológica, e a gente está falando de um estado de, entre aspas, rebeldia, fecha aspas, né? Naturalmente para as crianças típicas, né? Levando em consideração a condição do Luiz, como que foi isso, Déia? O Luiz, ele é sempre muito tranquilo,
né? Ele não é porque ele está aqui, né? Mas assim, ele é uma criança muito carinhosa, muito amorosa. Então, onde ele vai, ele sempre faz amizade, né? Ele é o cara. Então, começou a estudar com 2 aninhos, pequenininho, por conta da fono que ele precisava se desenvolver, né? Principalmente a fala. E ele, como um adolescente, ele é de boa, ele é super tranquilo. A gente conversa com ele, ele entende. Se não entende, a gente fala de novo. Fala de novo. É um processo de repeteco, né? Mas assim, esse processo de repeteco, a gente diz que não é somente para ele, né, que tem síndrome de Down, mas são com todas as pessoas, né? Mas a questão da rebeldia, ele não... Tem vezes que ele fica bravo, né? Mas assim, a gente já dá uma olhada assim, ele fala... Ele mesmo se autorregula, né? Ele tem esse de respirar e ele entende, não é muito rebelde, não. Mas eu acho que é uma característica da personalidade dele também. Perfeito. Né? Porque ele convive com outras crianças que têm síndrome de Down e a gente percebe que ele é muito tranquilo na questão. Mas tem uns que são meio rebeldes, né? São mais agitados, São. né? Vocês são. Como que vocês, assim, em casa, no ambiente familiar, ele, a irmã, o pai, os avós, posso colocar? Pode, os pode. familiares mais próximos, lidam com essa questão da autonomia e da independência e da responsabilidade do Luiz? Belo, ele é muito responsável, né? Assim, o que a gente propõe para ele faz. Ele ajuda, ele tem autonomia. Desde pequeno, a gente sempre quis criá-lo, não com, ele é uma criança com uma síndrome. Não. Sem limitação, Sem limitação. Né? Tanto que ele fala que ele vai trabalhar onde a irmã trabalha. Que bonitinho. Né? Então, ele vai trabalhar. A gente sempre deseja, a gente sempre fala, você vai conseguir o que você quer. Sim. Né? Então, os meus pais são muito presentes na nossa vida. Hoje, meu pai tem uma condição que necessita muito mais da nossa ajuda e ele ajuda, assim... Que bacana. Fielmente a minha mãe. Presente, né? Muito presente. E com a irmã... Briga igualzinho quando não tem, sabe? Irmã, briga normal. Briga e ama ao mesmo tempo, e ama, né? Lu? Legal. Então, assim, ele tem essa autonomia de tomar banho, de se limpar, Save, de comer, Legal. né? Então, assim, Dormir. dormir, a gente fica, Lu, já escovou os dentes, já vai tomar banho. Então, assim, coisas que a gente faz com os adolescentes, e a gente sempre, de vez em quando, tem que estar dando uma olhadinha, assim, limpou direitinho a orelha, o pescoço, né, Lu? Sim. Falando até da questão do amor, vamos lá, vou fazer uma próxima pergunta. Como que ele lida com as questões de amizades, de sentimentos? Porque a adolescência é uma fase de descobertas, né? O coração, como é que tá, Lu? Bem. Tá bem? É uma fase mais complicada, eu acho. Né? Agora, na adolescência, o amor, né? Porque o amor depende de outra pessoa. Sim. Né? E assim, os olhos brilham. A correspondência do amor, né? Isso, né? Então não adianta só um amar. Isso. Tem que é um ser amor solitário, né? Aí ele vê alguém, ele fala assim, ai, meus olhos brilharam. Né? Os olhos sempre tá brilhando. Eu pensei no quem? Tá pensando em quem? Então, essa fase da adolescência que ele está agora, para mim, eu tô descobrindo. Né? Legal. Então, assim, ele era muito mais fechado em alguns aspectos, mas com a psico dele, né, Elisiane, que ajuda bastante nessa fase, né? Porque, assim, ele vivencia algumas situações que, com medo de fazer a gente sofrer, mãe, pai, irmã, todo mundo, ele se fechava. Agora ele consegue se expor. E isso é muito bom para ele, porque ele precisa expor as suas expectativas, né, os seus medos, seus anseios.
E a Elisiane, que, né, graças a Deus, ajuda bastante Ai, que a linda, gente né? nesse... Olha, que fico linda! muito feliz, né, Lu? Sim. Nesse requisito, né, que é Porque da é tudo adolescência. descoberta, né, Déia? Então, assim, a gente sabe que dentro da questão neurobiológica, tudo ocorre de maneira natural, porque a gente fala de ciência, né? Não tem grandes diferenças, porque ciência não é magia, é acontecimento. E então, o que a gente entende é que quando a criança ela é amada, respeitada e acolhida na sua essência, como é o Luiz, dentro do seio familiar, a lidar com os aspectos desafiadores para ele em relação ao mundo externo, que é fora de casa, seja na escola, seja no ambiente clínico, com a psico, que é comigo, ou com a fono, né, Lu? Sim. Esses ambientes vão lhe fornecendo elementos nutritivos no aspecto de saber lidar melhor, né? Isso vai aumentando essa questão da autoestima. Né, Lu? Sim. Porque tem que saber lidar com tudo isso. E a questão de exclusão, bullying, ele já sofreu? Você já teve algum relato dele em relação a isso? Na tarde. Lá atrás, né, Lu? Lá atrás. Até hoje. Antes. Antes, né? Antes, Hoje né? não. É. Hoje tá tudo bem, né? Suave, na nave. Tá suave suave. na nave. Mas, assim, essa questão é muito complicada e foi onde você nos ajudou muito, né? Ele, nos primeiros anos escolares dele, foi tranquilo, depende muito do professor, do profissional olhar, também, né? o olhar. A gente não quer que tenha, só é o meu filho que está dentro da Sim, sala. Não é isso. Exatamente. Né? Que as pessoas consigam entender essa diferença. Sim. Ele está incluso numa sala, então ele também tem direito a ter vez e voz. Isso. Né? Ele não pode ficar largado lá, Exatamente. sendo um ouvinte. Então, o profissional precisa ter essa capacidade de ter esse olhar. Sim. E ele sempre estudou na escola pública, né? E foi tranquilo essa questão. Algumas vezes a gente, como mãe, né? Olha, professora, né? Já fui até a escola conversar. Ele fugia. É uma característica deles, né? Quando era pequeno, ele fugia da sala. Aí a professora, mas o Luiz Antônio foge da sala o tempo todo. Aí eu falava, Luiz, por que você foge? Aí ele vai fazer a lição. Ele saía da sala dele e ia para uma outra sala para fazer lição. Que bonitinho, gente. Então, mas aí, onde é que está o problema? Sim, a gente tem que entender. Essa lição era para ele ou era para um outro? Eles, né? Tem que entender. Então, fui até a escola, Legal, conversei. legal. Uma presença ativa, né? Isso. Parabéns. Aí eu falei, professora, e ela não me mostrou nada que ele tinha feito. Então... É se sentir igual, né? Ser acolhido como? Como, né? Aí agora ele está já no 9º ano. Sim. Estava sofrendo algumas questões aí, e do qual nós não sabíamos. Então, ele vinha triste e por medo, como eu já falei, de magoar a gente, de deixar a gente preocupada, ele não falava. E foi ia aguardando, né? Ia aguardando isso, ia sendo uma bola de neve para ele. Sim, sim. Né? Mas ele nunca falou assim, eu não quero ir para a escola porque está acontecendo isso. Não, ele sempre foi muito participativo de tudo. Até que a gente ficou sabendo, né, que eram algumas questões que estavam sofrendo na escola e que a gente conversou e teve que ser mais rígido, né, exigir Sim, algumas questões sim. da escola, uma postura, né? Sim. né, e hoje, graças a Deus, tá de boa, né, Lu? De lagoa. Então tá bom. Legal. Odeia, existe alguma particularidade na saúde do Lu que requeira uma atenção maior, seja no campo terapêutico, seja no campo clínico médico? Não, assim, ele passa no pediatra, não, agora é clínico, né? Porque ele tem 16 anos, não é mais pediatra. É o clínico ou o herbiatra, né? Que é ele o passa profissional da com um adolescência. clínico, ele faz o acompanhamento oftalmológico, mas assim, só as terapias mesmo Legal. que ele faz. E na escola agora começou o AE no contraturno e tá tudo de boa. Você percebe que a família
ela precisa de apoio pelo fato de o Luiz ser ou ter a síndrome de Down, um apoio diferencial em qualquer aspecto. Pode ser um aspecto familiar, pode ser um aspecto terapêutico, pode ser um aspecto educacional. Olha, o apoio familiar é necessário em todas as questões Legal. para entender algumas questões relacionadas a ele. Legal. Né? Por exemplo, quando ele era pequeno, ele tinha muita força. Tá. E ele Você fala não força física. Força física. Ele não tinha o controle daquela força. Tá. Então, a gente tinha que orientar e tudo que acontecia foi o Luiz Antônio. Ai, tadinho, Às sobrava pra ele. vezes Mas nem era de fato? Era, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que ficava atenta o tempo todo, né? Então, quando a Ana Júlia era pequena, eu sempre ficava observando ele também. Me conta, qual que é a diferença de idade? 6 anos. Tá. Né? Ela acolheu? Muito. Que linda. Né? Ela é Acolheu uma fofa, muito, né? ama de paixão. Ela pode brigar com ele. Outra pessoa não, né? É, Ela fica uma fera. é. Eu, Pérola, Pérola. É a Bela e a Fera? Sim. Ah. Eu pisaram, Lulu. Minha irmã, eu, cinema, lá, tem foto. Eu, pequeno, minha irmã pequena, e também tem animais, lá, o Pérola e o Pérola. A Bela e a Fera. Ai, amor. É tema, festa. Ah, é? Foi o Tem tema a de uma peça, festa. verdade. Legal, eu tinha esquecido. Ô, Olha memória. aí, tá vendo? Sua memória é boa, hein, Lu? Deia, que conselho você daria para outras mães ou pais, né, que enfrentam aí dentro de casa uma situação de um filho que é portador da síndrome de Down, relacionada às dificuldades que você percebe? Que conselho, que orientação você daria? Acredite que seu filho vai vencer, né? Que ele tem sonhos e ele vai realizar os sonhos dele. E assim, busque ajuda quando necessário. Precisa, muito bom. Né? Precisa bem. se buscar uma ajuda, precisa conversar, ter o diálogo, tratar como igual. Não ficar. Ele sabe, quando é não, É, não. é não. Agora, Ele está vendo, né, tá Lu? bem claro isso, Tá né, muito Lu? claro Muito isso. claro, muito bom. claro. Muito bom. Quando é não, é não. Legal. Então ele precisa entender Sim. que ele não é o alecrim dourado do mundo, né? Ele tem as suas limitações. Você traz um posicionamento, até me permitindo aí o corte, e peço desculpas por tê-lo feito antes, mas, assim, é de uma maneira muito rica, né? Porque, às vezes, os pais querem colocar esse filho num pedestal ou inferiorizá-lo, colocá-lo lá no chão, né? Porque assim, ele precisa saber que o mundo é dele e dos outros também. Sim. Ele não é o dono do mundo. É o aspecto de saber lidar, né, com essas diferenças, que é aquilo que a gente chama no campo terapêutico de frustração, né? Saber lidar com... Porque com hoje tantas tudo questões. pode, tudo lhe é permitido. E Mas não é assim. e nem tudo lhe convém, né? Tem a vírgula com o acréscimo. né? Que Então muitas vezes- ele sabe disso. É, né, Lu? Que Sim. legal. Só pra gente começar a finalizar aqui, ideia, me fala uma coisa. Qual foi a maior lição que o Luiz Antônio te ensinou na vida? Certamente tem uma, né? Amar. Sem limites, né? Ele veio para nos mudar. E sonhar, ele sonha que ele vai trabalhar. Olha, ele poderia sonhar em ser qualquer outra coisa. Ele fala que ele vai trabalhar, que ele vai casar. YouTube. A oportunidade, né, Lu? A oportunidade. Então, e amar. Ele ama, assim, sem distinção. Ele ama do fundo do coração dele. Ele é Ele é genuíno, né? Ele é. Todo mundo gosta de ficar perto dele. Ele não é uma criança, assim, pegajosa, chata. Ele sabe onde que ele pode ir e ele pode parar. Mas ele veio ensinar pra gente o amor,
o carinho. Então, essa é a maior lição de vida que ele dá pra gente, né? Nós vamos encerrando aqui o nosso episódio especial aqui com a presença da Andréia e do Luiz Antônio, agradecendo, assim, com muito carinho a presença deles e, por outro lado, trazendo essa palavra linda que ela, como mamãe, oferece pra gente. O amor, ele é genuíno. A incondicionalidade do amor estabelecida no vínculo materno e no vínculo familiar, ele estabelece a ligação aí da família e do respeito mútuo. Até o próximo episódio e até lá!